meus amigos e amigas de Macau e região. Mais uma vez estou aqui na presença de vocês. Agradeço a participação de todos. Sejam bem-vindos ao canal Macau News, ao podcast do Doutor. Hoje temos a presença ilustre do vereador Genivando Vale Silva, mais conhecido como Chico Baixinho. Seja bem-vindo, Genivando. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição do senhor para as perguntas. Estamos à vontade aqui. Obrigado. Queria de antemão agradecer, a você ter aceitado o nosso convite para participar do nosso programa. Nós estamos na terceira rodada de entrevistas. Falamos inicialmente com alguns candidatos macauenses que se candidataram a deputado federal, a deputado estadual, no contexto da eleição nacional, né? E agora com a sua ilustre presença, vereador de mandato, né, em pleno exercício, e gostaríamos de saber mais, o povo quer saber mais um pouco sobre como tem sido o seu mandato. Afinal de contas, você é um dos poucos representantes da oposição aqui em Macau, né? Tem sido um vereador atuante, temos visto nas redes sociais, mas para começarmos, me diga um pouco da sua trajetória política. Você é o seu primeiro mandato, não é isso? Na Câmara Municipal, por qual partido você se elegeu? Como foi essa conjuntura para a sua chegada na Câmara de Vereadores? Boa noite a todos, Macau e região que está nos assistindo. Queríamos só me apresentar. Meu nome é Genivando Vale Silva, eu sou mais conhecido como Chico Baixinho, né? E sou da comunidade da Solidade, onde saí da Solidade com 8 anos de idade para morar na Coab. E sou também neto do saudoso José Hermínio, né, da Solidade, muito conhecido na nossa região. E a história política nossa começou em 2015, né? Começou em 2015, quando a gente recebeu um convite do então vereador Décio Cabral, que na época se candidatou-se a prefeito para disputar as eleições de prefeito pelo partido PDT, né? E a gente encarou o desafio naquela época para ser candidato a vereador, né? A gente tivemos na época 217 votos, não fomos eleitos, né? Ficamos na segunda suplência. Aí agora em 2018 eu também tive uma importante passagem na Coab pelo Conselho Comunitário da Coab, né, onde eu fui eleito no Conselho Comunitário, com quase 94% dos votos da nossa comunidade, 346 votos a 36 votos. E de lá para cá a gente só cresceu, a comunidade queria um representante na Câmara e a gente aceitou o desafio. E em 2020 saí candidato, me afastei do Conselho, saí candidato pelo Partido Republicanos, né? O antigo PRB, desculpa. E a gente conseguimos chegar ao feito que era o que a nossa comunidade almejava, que era ter um representante de verdade na nossa comunidade. Muito bem. A Coab tem quantos representantes? Tem você, tem o vereador Givagno, né, que também é residente lá, são vocês dois na Coab, não é assim? E tem o vereador Fagner Teodósio, que não deixa de ser da Coab, por ser da Alcanorte, muito próximo ali, né? Daquela região, é considerado representante daquela região ali. Aqueles bairros ali, né? Na verdade, a eleição de 2020 foi interessante, né, que nunca na história foi eleito 8 vereadores dos distritos, né? Foi eleito 8 vereadores do distrito, então 3 da Coab, que a Coab só tinha então feito só Décio Cabral, o primeiro vereador daquela nossa região ali da Coab, foi Décio Cabral, e agora a gente teve esse prazer, a comunidade teve esse prazer de ter 3 vereadores em nossa comunidade. Os distritos macauenses têm feito a diferença, né? Temos o exemplo prático de vocês ali entre Coab e Alcanorte. Barreiras tem um representante, né? O vereador Nilson. Diogo Lopes também, outro distrito que sai ali acho que com 4 vereadores, né? Assim, Diana, Oscar, Baega e Andréia, muito bem. E aí vocês trazem esses votos, já vêm com essa bagagem dos distritos, né? Da zona externa do centro de Macau, da zona urbana, e chega aqui
agregou votos. Como foi essa diferença? Você e esses outros vereadores eleitos tiveram também uma votação, contaram com a votação da zona urbana aqui? Também, eu particularmente, eu saí da comunidade da Coab com uma votação bem expressiva, né, com mais de 200 votos da Coab, onde a gente teve aqui em Macau uma faixa de 100 votos, a gente saindo da Coab com 217 votos. Isso significa que você teve um reconhecimento da comunidade Sim. quando participou lá da presidência da... A gente fez uma gestão muito boa, né, no Conselho Comunitário, né? A gente ergueu o Conselho Comunitário, que era o centro comunitário que a gente da Coab estava abandonado, né? Quando a gente chegou lá, não tinha porta, tudo que tinha sido construído durante anos e anos foi destruído, né? E a gente abraçou aquela causa, eu junto com meus amigos, a gente teve um grupo de amigos, né? Pessoas ligadas ao IF, outros ligadas às empresas mesmo, pessoas que trabalham para si. Então a gente fez esse grupo, uniu, juntou junto com a comunidade e chamando a responsabilidade também para a comunidade, né? Que a comunidade ela tem também a obrigação de ter esse vínculo com o Conselho Comunitário. E a gente conseguimos reerguer o Conselho. Mas você, como representante popular, como vereador, a sua atividade legislativa, ela é vinculada diretamente ao seu bairro ou você tem também ampliado as suas ações para toda a cidade de Macau? Eu recebo muito comentários nas minhas redes sociais que eu sou o vereador das comunidades. Eu fui o único vereador eleito em janeiro de 2021 visitar todas as comunidades, todas, aonde a gente passou, onde teve voto, onde não teve. Então a gente representa muito essas comunidades que são tão abandonadas pelos vereadores, né, passados, vereadores que não botavam os pés. Agora a gente começou a olhar para essas comunidades e os meus colegas de trabalho, os meus colegas vereadores, faz a mesma coisa hoje, visitando, vendo a situação das comunidades. Isso é importante, né? Isso é uma coisa importante. Que outras comunidades têm recebido essa atuação do nosso parlamento, da nossa Câmara de Vereadores aqui em Macau? Você tem visto alguma comunidade que tem mais atenção ou menos? Enfim, como é que tem sido essa atuação? A atuação nós, parlamentares de Macau, uma comunidade como Sebastião Andrade, que é um assentamento. A gente conseguiu, através de emendas impositivas, né? As emendas impositivas que são emendas dentro da LOA, dentro do orçamento do município, que a gente mesmo destina essas emendas, a gente conseguimos juntar os vereadores para a gente conseguir uma ambulância para Sebastião Andrade, que está já para sair esse ano, né? Várias outras coisas, foi reformado o colégio de lá, do assentamento, fazia muito tempo que isso não acontecia. Vai Cercada também foi reformado, tudo através de requerimentos dos vereadores, né? Da gente que olha pelas comunidades, a comunidade da Solidade também. Hoje tem um postozinho, não é um posto de saúde, mas tem uma médica que vai até a comunidade da Solidade para atender o povo mais carente daquela comunidade, aquelas pessoas que não podem sair de casa. Então tem o colégio, né? Que hoje fechou e hoje faz como um postinho de saúde 2 vezes na semana, ou 15 dias, entendeu? E assim, as coisas que melhorou com as nossas comunidades. Nós vamos voltar para essas questões locais, mas eu me recordei de um detalhe quando você falou da situação partidária. Na eleição que você participou, teve aquele percalço jurídico, digamos assim, onde se instaurou um procedimento judicial para discutir as chamadas candidaturas laranjas, né? Tendo em vista que existe uma cota para a participação feminina e, salvo engano, o antigo PRB, hoje Republicanos, respondeu esse processo. Qual é a situação atual? Existe uma instabilidade no seu mandato? Isso está definido? Está em fase de recurso? Qual é essa situação? Foi até bom o senhor ter tocado nesse assunto, né? Que é um assunto assim que Macau hoje quer saber o porquê. Eram os grupos políticos fortes da nossa cidade, os grandes partidos queriam me caçar na época, né? Queriam me caçar por essa situação das candidatas que falaram que eram laranjas, e a gente ficamos muito preocupados na época
queria só que o povo de Macau entendesse que não é Chico Baixinho que tem esses processos, são o partido, né? Então eu fui eleito pelo partido e como respondo por isso, porque fui eleito. Mas hoje, graças a Deus, esse processo acabou, né? Foi até para a segunda instância, a gente ganhou na primeira e na segunda, e na terceira instância eles não recorreram, né? E eles perderam o prazo e a gente hoje, graças a Deus, estamos livres desse processo e vamos seguir com o nosso mandato. Muito bem, que bom, parabéns, né? É uma vitória. Obrigado. Para a estabilidade do seu mandato, para ter tranquilidade para exercer o seu ofício, né? Até então eu era muito preocupado, né? Passamos 2 anos, quase 2 anos, preocupado, vendo situações com advogado. Isso é ruim para a gente que Às estamos na vezes, política, né? até para dar uma satisfação para os seus eleitores, né? E também aqueles que não são eleitores, mas são cidadãos macauenses que estão acompanhando o seu mandato, né? O exercício. E eu tô passando essa mensagem porque muitos diziam que eu era novo na política já com o processo nas costas. Só para o povo entender a situação que não é Chico Baixinho que tem o processo, sim o partido, né? O partido em todos, os vereadores, o candidato a prefeito, que poderia ser penalizado pela essa situação das mulheres, né? Mas foi provado que não existia candidatura laranjas, foi o que aconteceu e graças a Deus Faz parte do jogo político e ainda bem que o resultado foi positivo para você e para todos do partido, né? Uma instabilidade política nunca é boa para a cidade. Me diga uma coisa, a eleição nacional, você teve algum tipo de participação ativa? Nós acabamos de ver o encerramento do segundo turno com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Houve uma diminuição de votos entre o primeiro e o segundo turno, a margem de diferença entre Lula e Bolsonaro. Fala-se muito que foi estabelecido agora o bolsonarismo, existe o lulismo. Vimos agora, após eleição, ainda uma certa revolta, uma não aceitação da derrota por parte dos bolsonaristas, né? Pelo menos de algumas vertentes, né? E tivemos, inclusive, Bolsonaro fez uma manifestação pública hoje, né, no Planalto, para acalmar os ânimos, mas trazendo para a eleição, você teve essa participação, o que é que você enxergou desse resultado? Você apoiou quem aqui aí em Macau? Eu apoiei Lula no primeiro e segundo turno, né? No primeiro turno um pouco acanhado pela situação. Eu sempre digo que eu não sou o PT, eu votei em Lula. Eu tive problemas com alguns participantes do grupo do PT em Macau, por eu achar a ideologia do partido dentro da nossa cidade não convém com a situação do partido, né? Eu vi que Macau, o partido em si, eles não transmitem o que o Lula, vamos dizer, Lula, a governadora Fátima, para esse grupo não é igual. Não é igual, por quê? Eles se fecham, né? O grupo do PT em Macau é fechado, é um grupo fechado, são muito radicais. Então, eles ficaram muito chateados comigo, que eu disse, até usando a tribuna, eu falei que o Macau hoje poderia estar sendo representado. Porque hoje tinha 2 forças políticas dentro do partido do PT, que foi o ex-prefeito Flávio Veras, né, que veio para o lado para participar da campanha, e também o candidato a prefeito Raimundo, que foi candidato a prefeito, que perdeu nas eleições de 2020, também estava fazendo parte do PT, né? Então ficou uma força muito grande dentro da cidade. Eu acho que... Você sentiu que teve uma aliança realmente coesa entre essas lideranças que agregaram, ou você está dizendo que não teve a participação, mas você entendeu que não houve abertura? Não, eu acho que o voto do PT em Macau, ele é um voto já é um voto livre das pessoas que querem, votam mesmo no PT, que não, independente de Flávio ou Raimundo ter ido para o partido, mas que ia ter essa votação, poderia não ser como está sendo festas aí, agora na Vitória, multidão de gente na rua, coisa que não acontecia, né? Mas eu acredito muito que em
2018, né, Fátima foi eleita com 12.200 Foi mais e de alguma 12 mil coisa, votos né? aqui em Macau. Mais de 12 mil votos. Agora ela teve também essa votação de 11, quase 12. E Lula teve 13 mil votos dentro da cidade, né? 13 mil votos. Então, assim, eu acho que o PT e Macau em si, o povo já é PT dentro da nossa cidade. Agora, aí você vai perguntar, mas por que é que eles não agregam o voto a um candidato do PT a prefeito da nossa cidade? É o que eu digo, o grupo político que não ajuda. O grupo político, porque eu digo com toda sinceridade e certeza, hoje, se o PT lançar um candidato a prefeito em Macau, com o nome de Raimundo Nonato ou Flávio Veras, eu tenho certeza que a disputa vai ser acirrada. Vai ser uma disputa acirrada com o atual prefeito, De fato, o que a gente vê, tanto em Macau como no Nordeste, mas vamos trazer aqui para a nossa situação. Uma ampla votação, a maioria esmagadora dos candidatos de esquerda, do PT, como foi com a governadora Fátima e agora com Lula em Macau, né? Que não é transmitido para o PT macauense. Tanto que hoje não tem um representante do PT na Câmara, né? Já teve certeza. Cláudio Gia, né? Se elegeu, fez um bom mandato, eu presenciei isso, fez um bom mandato, diga-se de passagem, mas não conseguiu a reeleição. Então existe alguma coisa de... Vou voltar de novo a dizer, o PT de Macau, ele tem essa dificuldade, por ser um grupo fechado. Novamente estou repetindo que é um grupo fechado. Cláudio Gia conseguiu a vaga na cadeira de vereador em Macau através de Décio Cabral. Porque Décio Cabral foi candidato na época a prefeito pelo PDT e tinha coligação junto com o PT. Era uma coligação, os dois, né? Então, Gia conseguiu ser eleito através de Décio. Porque se fosse igual um candidato que não fosse Décio, que fosse do grupo do PT, ele não tinha conseguido a cadeira. Porque quem elegeu Gia na época foi 3 candidatos, né? Assim, entre aspas, 3 candidatos que veio do PDT. Que foi, na época, o Diassis, que era da Coab, e Nenê, lá do Valadão. A gente era do PDT, então a gente teve a maioria de votos. Eu tive 215 votos, 217 votos na época, Diassis teve 240 e alguma coisa, e Nenê teve quase 160 votos. Aí ajudou com outras pessoas que estavam no PDT, que eles não tiveram voto suficiente. Só para você ter uma ideia, Ashton, na época, salvo engano, o PT, os candidatos do PT não chegou a 400 votos. Mas Gia foi o eleito com 274 votos na época, né? Mas me diga uma coisa, já que a gente adentrou nesse assunto partidário, e está em voga, está em evidência com a recente eleição de Lula e a votação expressiva aqui em Macau. Apesar de tudo, não existe ainda esse sentimento de ausência de prestação de serviços governamentais em Macau, por parte, por exemplo, da governadora, que muito se reclamou desses 4 anos, mas ainda assim tem uma votação expressiva, né? Você como vereador de mandato, você tem percebido essa inserção do governo na ajuda a Macau, ou você acha que existe alguma ausência nesse sentido? Existe tanta essa ausência do governo com Macau, que eu não votei no governo por causa disso. Porque eu acho que ela deixou a desejar com Macau na hora que ela teve, a votação que ela teve expressiva em 2018, e não ajudou a cidade. Não chegou, não fez o que prometeu. As nossas estradas, você vê aí, é um absurdo. Você vai na Ilha de Santana, a Ilha de Santana, a estrada toda acabada, né? A gente correndo atrás para ver se a gente consegue. Não tivemos êxito até agora. A gente já mandamos requerimentos. Todos os vereadores mandando direto para ela. Não teve essa resposta. Tem a estrada da Ilha de Santana, né? Também, de Canapão, desculpa, que também é responsabilidade do governo do estado. Temos a estrada daqui até Diogo Lopes, que é uma buraqueira só, também é responsabilidade do governo do estado, né? Fora outras coisas que existem em nossa cidade que está abandonada, né?
e o governo não toma um caminho para que se resolva as coisas deles em nossa cidade. Então, isso foi o fator maior de eu não votar no PT, na governadora Fátima Bezerra. E aí a pergunta vem, mas você votou em Lula? Né? Aí eu digo, é porque como eu disse, eu não sou PT. Eu votei por ele, por Lula. E poderia ter votado com Fátima, se ela tivesse feito com as obrigações que ela prometeu em 2018 com a nossa cidade. Eu vou aproveitar um ensejo, se você me permite, para fazer um registro, que uma das bandeiras que eu defendia para Macau, na minha vertente política, era também, a gente não pode esquecer, aquela estrada ali, a ponte do Riacho dos Cavalos, Riacho dos Cavalos, que ligaria Macau a Porto do Mangue e traçaria todo o trajeto da chamada Costa Branca. Isso ia fomentar o turismo na região, né? Enfim, e as melhorias econômicas de Macau, que basicamente vive de salinas e prefeitura, royalties, esse tipo de coisa, né? Mas eu tive o desprazer de ver nesse mandato já da governadora Fátima, ao invés de dar ênfase, dar prosseguimento a essa obra, foi retirada a alocação dos materiais que estavam lá. Teve, inclusive, uma audiência pública convocada na Câmara, salvo engano, pelo vereador Cláudio Gia, que é do PT de Fátima, e ainda assim não foi atendido, que é o diretor do departamento, eu não me recordo bem se era o DER, foi bem claro que não ia dar prosseguimento. Então, assim, do meu ponto de vista, houve um atraso, houve ausência também do governo do estado de Macau. Mas mesmo assim o povo continua acreditando, o povo continua votando. Eu gostaria que tivesse o retorno necessário. Mas me diga uma coisa, você falou aí de candidatura de Flávio Veras, de Raimundo agregado ao PT. Você enxerga esse pessoal aí como oposição para Macau? Quais são as possibilidades que você vislumbra? Porque estamos há 2 anos de uma eleição municipal. O que é que você enxerga depois desse pleito? Inclusive, porque houve uma polarização, né, na votação de candidaturas. Quem apoiou o candidato a deputado federal, houve quebra de braço, né? Isso aí a gente sentiu em Macau. Como é que você enxergou isso, essa polarização? Essa quebra de braço entre os candidatos em Macau, houve até também, né? A gente tem que ressaltar que o prefeito também deixou muitos vereadores à vontade, né? Deixou e Flávio, por fazer parte do grupo dele, né? Que foi eleito, Zé Antônio foi eleito com o grupo de Flávio junto. Então, ele deixou todo mundo à vontade e deu a ver hoje que Flávio hoje está partindo para o outro lado, né? Está tentando ter um outro lado político diferente do prefeito. É isso que a gente nota, né? Aí a gente vem com também, pensa lá atrás, a gente volta lá atrás para pensar que houve já também muitas vezes fazer isso e em cima da campanha se juntarem de novo, fazer ficar todo mundo junto de novo no mesmo canto. Então eu espero hoje que não aconteça, né? Eu espero que não aconteça, que Macau tenha um rumo com o Raimundo, com o Flávio e outros que aparecerem. O bom da política, eu digo muito que eu sou novo na política, eu queria que aparecesse pessoas novas, que desse o rosto a Macau, para que o povo votasse em pessoas mais novas, que queira fazer uma política diferente na nossa cidade, e não ficar só nos que já eram, que já foi, entendeu? Então é isso que eu espero, que daqui para frente, a gente tem 2 anos, muito difícil, também eu sou consciente que é muito difícil aparecer pessoas novas, né, para assumir esse papel, né, mas o que eu vejo hoje é uma política do lado dos opostos, de Zé Antônio e Flávio. Eu acho que eles dois não vão caminhar junto, é o que eu enxergo. Tudo bem. Vamos trazer um pouco essa discussão para o exercício do seu mandato. Afinal de contas, o entrevistado é o Chico Baixinho. Como é que tem sido sua atuação na Câmara? Você é um dos poucos que fazem oposição à gestão municipal. Além de você, quem mais é oposição? A gente começou com três vereadores na oposição, né? Que era eu, Chico Baixinho, o Oscar Paulino e Seição de Negola, né? Seição Lins. Hoje
Eu me vejo sozinho na oposição, me vejo sozinho porque Oscar já declarou que está do lado da base governista, está do lado do governo. Inclusive foi eleito agora por mandato tampão presidente da Câmara com a votação da base, toda a base governista. Da base do governista, foi. E Seição Lins, ela é aquela, nem é carne nem é peixe, né? Ali, quietinha na dela, né? A gente não sabe qual, porquê ela é. Mas ela se diz oposição, mas é quieta. Eu não, eu já faço um trabalho voltado à população, voltado ao povo, aquelas pessoas que realmente quer que tenha, né? Toda unanimidade é burra, né? A gente tem que ter uma oposição. Você acabou sendo, então, uma voz solitária na Câmara de oposição ao governo municipal, né? Que também tem, no meu ponto de vista, o lado bom disso, porque os holofotes estão sobre você, sobre a sua atuação. Quais são as bandeiras que você defende para Macau? Que tipos de requerimentos você está fazendo na Câmara? Que tipo de reivindicações? Como tem sido a sua atividade de fiscalizador? Porque o vereador, tanto ele é um legislador, fazer projetos de lei, né, para melhorias da cidade, como ele é um fiscalizador da gestão pública. Como tem sido? Quais são suas bandeiras, sua atuação e a forma de fiscalização? Eu levanto muito a bandeira da saúde. A bandeira da saúde, né? Das pessoas mais pobres. Falo muito na assistência social, que tem que ser mais atuante, né? Apesar que a gente tem uma Secretaria de Assistência Social que hoje até trabalha, tem umas pessoas responsáveis lá dentro, que está fazendo a diferença em certas partes da nossa cidade. Eles estão fazendo um belo trabalho, né? Na frente, esqueci até o nome dela agora, a secretária. Já você se lembra. Pronto. E na fiscalização, como é que tem sido? Na fiscalização eu venho fazendo uma cobrança muito grande na área da saúde. Sempre estou nas comunidades, visitando as UBSs, filmando, fazendo gravações, mostrando à população o que realmente está acontecendo em nossa cidade. Eu olho os postos de saúde, as UBS, gosto muito de ir no CAFRE para os remédios, que é uma das situações hoje em Macau que a gente vê que gasta muito dinheiro e a gente não vê o remédio, né? Que o CAFRE aqui sempre está faltando remédio, a população fica carente nessa área e a gente está ali cobrando, né? E também a minha bandeira também no esporte, eu luto pelo esporte. Temos várias comunidades aí abandonadas no esporte, como o Diogo Lopes, que tem um ginásio de esporte que está totalmente destruído, Barreiras, ginásio de esporte totalmente destruído, praças acabadas. A Coab mesmo tem uma quadra de futebol que não tem mais condições nenhuma de se praticar esporte. Temos a Praça da Comunidade da Coab, 2 praças totalmente destruídas. E a gente faz muitos requerimentos, a gente tem vários requerimentos nessas áreas da saúde, do esporte, para que o prefeito ele olhe pelas comunidades. Como eu disse lá quando começou, que eu sou conhecido hoje como vereador das comunidades. Então eu luto muito para que essas coisas aconteçam em nossas comunidades, sejam vistas, né? A nossa comunidade seja vista como infraestrutura que deixa a desejar hoje no nosso município, em todas as comunidades. Muito bem. Trazendo para a Câmara, nós acabamos de falar da eleição que teve interina agora do mandato de Oscar. Recentemente tivemos uma notícia não muito boa com relação à gestão administrativa da Câmara, né, com operação do Ministério Público. É um assunto delicado, mas eu gostaria de perguntar a você, como é que a Câmara recebeu essa situação jurídica que aconteceu? Teve uma interinidade relâmpago do presidente Nilson, né, em substituição, que ele era o vice-presidente de Gifagno. Depois uma eleição para o mandato tampão interino, praticamente de 2 meses também, né, de Oscar. E já houve uma reeleição, aliás, a eleição do segundo biênio, onde o presidente eleito foi Robson, né?
Nessa conjuntura total, já 3 eleições e problemas jurídicos com a administração da Câmara. Como é que está essa situação na Câmara Municipal? Está tocando fogo, o negócio acabou? Que negócio foi esse? Eu digo muito aos vereadores que são do primeiro mandato, Maria de primeira vez, que a gente não teve sorte, né, assim, de ter uma legislatura igual à passada, que tinha 7 vereadores de oposição, né? Depois passou para 5, né? A gente agora só é um vereador de oposição. Ficou muito, a Câmara ficou muito ali junto, os vereadores, né, que era 12 de um lado só, 10 na verdade, 10 na época, e a gente foi pego de surpresa, na verdade, com aquela operação, né, que teve o afastamento do vereador e presidente Givago na época. A gente ficou muito surpreso, né, foi muito rápido, foi uma operação que começou em março de 2021, né? Foi muito... Já no início do mandato. No início do mandato, foi um negócio muito rápido, né? E a gente viu que houve aquela situação... ficou sem entender, né? Na verdade. A gente ficou sem entender que a gente não esperava. Isso causou instabilidade na Câmara? Afinal de contas, tiveram agora mais... Teve uma presidência interina e mais 2 eleições, né? Isso teve alguma instabilidade? Aconteceu assim, que o vice, que era Nilson de Barreiro, o vice de Givago, ele assumiu, né? Assumiu o mandato. Givago tinha sido afastado por 90 dias, né? Então o vice já, né, tinha que assumir, ele assumiu. Com a substituição automática. Aí tiveram 2 eleições. Uma anterior, que foi do segundo biênio, com a eleição de Robson. E aí, o que aconteceu? Givago renunciou e teve que ter uma eleição, de acordo com a lei orgânica, precisava ter a cadeira ficou em vacância, então tinha que ter uma eleição para o final do mandato, que eram os 2 meses. E a gente, como o senhor disse... E Nilson não se candidatou não, porque ele não estava na gestão, era só cumprir um término de mandato. O que é que aconteceu para ter essa... Aconteceu que ele não soube trabalhar o tempo que ele teve lá dentro, um mês, 2 meses, ele não soube trabalhar junto aos vereadores. Ele se afastou um pouco dos vereadores, né? Ele se afastou um pouco. A gente via a dificuldade que ele estava tendo. Então, quando o Givago renunciou o cargo, aí foi ter a eleição para presidente, abriu esses 2 meses, se reuniu todos os vereadores, achou melhor que o vereador Oscar, como o mais velho da casa, o decano, o decano da casa, sabia, né? Tem aquela experiência, era melhor a gente deixar com ele, para que ele resolvesse esses 2 meses que restam para o fim do ano, né? Para que ele fosse presidente. Até mesmo seria como uma homenagem a ele, também foi até falado sobre isso, a homenagem a ele, quem sabe a Deus pertence o amanhã, mas pode ser o último mandato dele, né? Que ele possa querer se aposentar agora, que ele disse que... Eu não acredito nisso não, né? Acho que o Oscar vai participar de todas. Aí a gente tá... E sobre a questão é uma coisa também interessante de eu explicar também às pessoas que estão nos assistindo, sobre a eleição de presidente Nilson para o próximo biênio, né? Muita gente disse que eu não fazia mais parte da oposição de Macau, porque tinha votado nele, em Robson, né? Eu queria só dizer à população macauense que a Câmara, muitas pessoas acham que não é, mas a Câmara, ela é independente da Prefeitura. Você está explicando que nessa eleição, você está falando a de Robson ou a de Oscar? A de Robson. A de Robson, que é para mais 2 anos. Você votou com Robson? Eu votei com Robson, né? Eu votei com Robson por entender. Meu candidato na época era Fagner Teodósio. Ele lançou a candidatura dele, eu disse, se você for candidato, como eu já tinha votado em Givago, que era da Coab, Fagner, por fazer parte também ali da nossa região, eu votaria em Fagner Teodósio. O meu voto era dele. Só que houve lá houve alguma coisa lá com o prefeito que tiraram o Fagner e deixaram só um candidato, que foi Robson, né? E para mim, eu acho que ficaria chato. Mas você né? tinha a opção de se abster, já que ele é candidato eu votar, e você decidiu votar. Eu decidi votar por não ter
Nada contra o presidente, né? O candidato a presidente Robson, não tinha nada contra ele na Câmara, né? E eu sempre deixei bem claro com ele que meu problema é com o município, é com o prefeito. Eu tenho sim, eu sou oposição ao prefeito, eu não sou oposição à Câmara. Eu não sou oposição à Câmara. A gente senta, conversa, dialoga, faz tudo dentro Mas às vezes o que transparece para o eleitor, né? Foi que transpareceu. É um sentimento aguerrido, é bom você dar essa explicação, né? Que a sua mentalidade é sempre de forma corporativa, separando a ação, a atuação da Câmara Municipal como poder legislativo independente e soberano do poder executivo municipal, né? Assim, isso. Né? Mas muita gente nos grupos de WhatsApp, foi até uma surpresa no outro dia quando eu abri nos grupos de WhatsApp dizendo que eu estava na situação. Eu tinha deixado a oposição, porque eu tinha votado no candidato de Zé Antônio. Né? Eu tinha votado no candidato dele, que todos sabem que Robson era o preferido de Zé, era ele, né? Era ele que era o preferido. Então, eu votei nele, mas eu votei nele depois de a gente conversamos todos os vereadores, foi ali feita uma reunião com a gente, e eu não tinha argumento para votar contra ele, eu não tinha nenhum argumento, entendeu? Eu compreendo e espero que esse canal sirva para que você dê essa satisfação pública e bom que o eleitor venha entender a situação, né? Dizer que eu faço sim parte da oposição de Macau, sou oposição ao governo, né? Mas não sou oposição à Câmara. Tem um bom relacionamento com todos os vereadores, tem um relacionamento bem com todos os vereadores da Câmara. E também posso destacar aqui que Décio Cabral, na época, que foi oposição ferrenha de Flávio, votou em Oscar. Votou em Oscar 2 vezes, né? Então, assim, a gente não pode também confundir. Faz parte, né? Me diga uma coisa, a gestão municipal, eu cortei sua palavra um pouco, você já estava debatendo a atuação, né? Você falou que tem uma bandeira de fiscalização mais efetiva com relação à saúde, falou das comunidades, da parte esportiva, das praças públicas. Como é que você enxerga a gestão? Nós estamos terminando 2 anos do primeiro mandato, né? E o que é que quais são suas perspectivas com relação ao término do mandato, à continuação da gestão municipal? Eu gosto muito de dizer, quando eu estou conversando com os amigos, com o meu grupo político, eu digo que Zé, ele levou uma sorte muito grande, Zé, né, o prefeito. Ele levou uma sorte grande por ele ter pego o município, que ele disse que estava numa situação ruim, né? Mas a sorte dele, que eu falo, é que ele pegou um prefeito que nada fez. Nada fez para melhorar a vida do cidadão macauense, deixou várias folhas de pagamento atrasadas, muitas coisas. Não tem uma obra feita em nossa cidade, a não ser um quebra-mola perto ali da delegacia. Então, Zé Antônio, ele quando pegou a prefeitura, o que é que ele fez? Ele fez o que ele já tem de costume, passou 8 anos fazendo. Pegou as contas da prefeitura, colocou as contas em dias, porque, na verdade, Túlio dizia que dinheiro tinha, faltava gestão, então faltou gestão também no dele. Porque dinheiro tinha, foi provado, o prefeito está aí, um caixa alto, viu? A gente hoje tem, a Prefeitura de Macau, mais de 40 milhões em caixa. Né? Em caixa, não é? Você sabe qual é a arrecadação municipal? Hoje, a arrecadação municipal hoje está em torno de 11 milhões, 12, né? Então, assim, na época, ele dizia que era 6, 7, variava, mas nada fazia. Se entrasse 2 mil para ele, ainda era muita coisa, porque ele nada fez pela nossa cidade. Zé Antônio foi sabido, né? Diz ele, o ex-prefeito. O ex-prefeito. Zé Antônio foi sabido, botou as contas em dias da prefeitura, era o que o povo queria, era o pagamento em dias, muitos funcionários atrasados, pessoas passando fome. Né? Em Macau, eu digo porque a gente fazia arrecadação de alimento para dar funcionário da prefeitura, na época do ex-prefeito. Então, ele foi sabido por essa parte, né? Botou o povo em dias, deixou tudo em dias. Então, o povo fechou os olhos para cima de Zé. Mas isso é suficiente para a gestão municipal? Não é suficiente. A gente tem dificuldades na saúde,
A gente tem dificuldades em vários setores da nossa prefeitura. As pessoas passam por muita dificuldade ainda. É o que eu digo, que ele tem o pagamento em dias, então cala muita gente. E ele foi esperto, ele pegou a mídia de Macau, né, e trouxe toda para o lado dele, para que ninguém falasse dele. A gente tem rádios, a gente tem uma rádio que não fala dele, a gente tem vários canais de WhatsApp, aí, grupos políticos, tudo só é a favor deles. Você entra para debater alguma coisa, você é detonado lá naquele grupo. Então ele teve esse jogo de cintura. Talvez o outro prefeito não teve esse jogo de cintura também, né? Deixou muito à vontade. Ele não. Você vê que todas as mídias hoje é tudo do lado da prefeitura. Eu até aqui hoje vou fazer um registro dizendo parabenizar o canal Macau News, que é um canal novo, que está trazendo essa oportunidade da gente, que somos os representantes do povo, trazer a voz para que o povo escute a gente. Que a gente não temos canal nenhum para levar a palavra até o povo saber o que é que a gente está fazendo. E graças ao senhor ter a ideia de abrir esse canal, para que a gente possa se explicar para o povo e trazer as respostas que o povo quer, né? E mostrar a cara da nossa cidade. Que, como o senhor disse, não é só pagamento em dias que vai resolver os problemas da nossa cidade. Eu agradeço a deferência da nossa parte, eu já que faz parte do Macau News, nós nascemos com essa ideia de dar voz ao povo, chamamos algumas pessoas para as nossas entrevistas, tivemos o privilégio de tê-lo aqui, mas reafirmar que estamos também de portas abertas, nossas lentes estão aí para ouvir ambas as vertentes, ambos os lados, a representatividade também da prefeitura, a situação. Aqui, por exemplo, você está falando de algumas situações, alguns reclames da população que são transmitidos com certeza para o vereador, que está correndo atrás. E espero sinceramente que seja resolvido, né, as suas reivindicações, que com certeza você está trabalhando em prol do povo. E a democracia se estabelece assim, do jeito que foi a eleição nacional, que goste ou não, é a democracia, é a vontade do povo, é a vontade popular. Mas precisa ter as opiniões, as divergências e críticas construtivas para nós construirmos, quem sabe, uma Macau melhor. Eu queria só também aproveitar a oportunidade e fazer uma coisa que o prefeito não fez durante seu mandato agora, né, esse tempo de mandato dele, que eu falo muito lá na Câmara, meus colegas de trabalho também. A gente tem várias emendas parlamentares que veio agora nesse mandato através da gente, vereadores, trouxemos para Macau as emendas parlamentares. E essas emendas, muitos falam que Zé melhorou, comprou carro, comprou não sei o quê, só que essas emendas são emendas parlamentares que foram os vereadores que conseguiram. Que ele não teve, com os deputados federais e estaduais, que ele não teve o respeito de anunciar os vereadores que realmente tinha corrido atrás, tinha ido a Natal, tinha ido, né, a Brasília, correr atrás dessas emendas. Então, eu acho que ele, como prefeito, e a base ser toda do lado dele, ele tinha que ter passado para o povo que fulano, vereador ciclano, conseguiu isso, conseguiu aquilo, né? Muitas emendas, ambulância, emendas para o centro cirúrgico, várias emendas em Macau para a praia, tudo emendas dos deputados que foram os vereadores que conseguiram para Macau. Eu mesmo fui um que tem uma emenda minha, do deputado Benes Leocádio, que eu consegui com ele 150 mil, que foi para comprar um carro de apoio para a Coab, para o posto de saúde da Coab. Está lá o carro do posto de saúde, mas o prefeito não teve o respeito de dizer que tinha sido nosso mandato, que tinha conseguido aquela emenda para a Coab. Também o vereador G. Wagner, na época, conseguiu 200 mil com o deputado Benes Leocádio para a construção de uma praça em frente ao IFRN. E também não foi reconhecida. Então, são coisas que o povo tem que estar sabendo. Tem que estar sabendo que o vereador, muitos dizem que o vereador não trabalha, então os vereadores estão todos de parabéns, porque correm atrás das emendas para trazer recursos com a nossa cidade. O
prefeito tem atendido as reivindicações, tudo bem que você está falando aqui, você é oposição, né? Um dos poucos que fazem oposição na Câmara, e ele tem uma ampla maioria. Ele tem atendido as reivindicações da Câmara, mesmo que seja da base aliada? Eu digo muito que a gente, nosso mandato corre na frente. Eu gosto de brincar com os meus assessores que a gente corre na frente. A gente sabia que ia ter festa do sal em Macau, aquela festa que o prefeito ia fazer em Macau. Então a gente colocou um requerimento para ser reformado ali a Praça da Alimentação. Era o local onde ia ter a festa, né? Ele não ia deixar do jeito que estava. Então a gente colocou um requerimento pedindo para que fosse reformado, ele foi lá e reformou, em cima da festa, né? O outro requerimento foi do CCAB, também foi a gente, requerimento nosso, foi lá, reformou. Agora a gente tem um requerimento da praça de skate, ele reformou o ginásio, a praça toda feia, a gente foi lá e fez um requerimento e ficamos dizendo que era um negócio feio, fez um negócio bonito para um negócio feio. Então, foi lá e estão fazendo lá a praça de skate. Temos muitos requerimentos que foi atendido, mas justamente por necessidade. Por necessidade, a gente correu na frente, fez o requerimento e fomos para as redes sociais mostrar que tinha necessidade sim de fazer com que as coisas fossem reformadas. Muito bem, amigo vereador Chico Baixinho. Quero mais uma vez agradecê-lo, prazer tê-lo aqui nesse bate-papo, nessa conversa. Dizer que nossas câmaras estão sempre à sua disposição, certo? Assim como daqueles que queiram se expressar em Macau. Nosso tempo está um pouco adiantado da hora, por isso que eu estou me despedindo. E deixo aqui em aberto para as suas considerações finais, qual o recado que você quer dar para o povo de Macau. Nós estamos com um novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O que é que você espera do nosso Brasil, da nossa cidade? Eu queria só passar a mensagem para o povo de nossa cidade, das nossas comunidades, dizer que o vereador Chico Baixinho é um vereador que está hoje na Câmara trabalhando com o povo, né? Trabalhando, trazendo as necessidades para o povo de Macau. A gente todo dia estamos na rua, ouvindo o povo, indo nas comunidades, buscar melhorias para as comunidades. Então, esse é um trabalho que é do vereador. Todos, 8 horas da manhã até 1h30, eu estou no meu gabinete, quando não estou nas comunidades. A gente dá expediente, a gente veio de empresa, eu trabalhei muitos anos em empresa e sei que é um trabalho, eu sei que é um trabalho, então eu dou expediente no meu gabinete de segunda a sexta-feira. Estou lá de 8 da manhã, 8h30, 9 horas, no máximo 9 horas eu estou chegando no meu gabinete e fico até 1 hora da tarde lá, 1h30. E assim, a população, meu gabinete está aberto à população. Você que tem alguma demanda para com a nossa cidade, pode procurar o nosso gabinete que vai estar à disposição. E dizer que eu estou muito feliz quando eu vejo o cidadão macauense falando nosso nome, gritando nosso nome nas ruas, dizendo que nós somos a voz do povo em nossa cidade. Queria só agradecer a todos vocês que confiam no nosso trabalho. E é isso. Muito bem. Boa sorte. Grande abraço. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Amigos de Macau e região, mais uma vez nossos agradecimentos pela sua participação. Lembrando do nosso pedido, se inscreva nos nossos canais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço.